Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre as nossas questões emocionais, tá? Todos nós temos algumas dificuldades em relação ao nosso dia a dia, as nossas experiências, nossas vivências, do quanto é difícil muitas vezes a gente já passou por alguma situação, circunstância na nossa vida, do momento em que estamos passando por agora, nesse atualmente da questão da quarentena, do isolamento social, de que não podemos visitar alguns nossos familiares, nem os nossos amigos, a gente está com uma rotina diferente do nosso dia a dia, de qual nós estávamos acostumados, agora já estamos nos acostumando com esta forma, né? E todos nós temos uma experiência, uma vivência, nós temos uma história para contar, tá? Nós somos todos constituídos de emoções, de sentimentos, de angústias, de prazeres, enfim, né? Todos têm uma história e é composta de muitas coisas, tá? Cada um tem uma história e que às vezes sente orgulho de contar, outros têm vergonha da sua história, outros têm dificuldade em falar, outros gostam de falar abertamente sobre isso. Então a gente diz, mas para algumas pessoas é mais fácil, é mais difícil. Não, a gente não tem como mensurar nem dimensionar o sofrimento de cada um, tá? Cada um de nós, a gente tem uma história, como eu já disse, e essa história para a gente tem uma significância. Para o outro pode ser que pareça mais fácil viver a vida do outro, ser o outro, né? Porque a gente não sabe exatamente pelo que a gente está passando. Então, às vezes o julgamento de que, mas para o outro é mais fácil colocar tudo isso que a gente está aprendendo em prática. Não, a gente não tem como julgar se para o outro é mais fácil ou não. O que faz a diferença é a implicação que a gente tem diante das coisas e a forma como a gente se propõe a ver a nossa vida, como a gente se propõe a ver o nosso dia a dia, de que lugar que a gente fala, se a gente fala sempre do lugar de vítima, de que todas as coisas acontecem só comigo, porque a minha vida é mais difícil, de como a gente se coloca também no nosso dia a dia. Eu acho que isso também é um dos diferenciais para tudo na nossa vida. Se a gente se coloca como vítima da história ou se a gente se coloca como protagonista da história, tá? Ah, tá difícil entender um pouco isso. Sim, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por momentos que não são fáceis. Inclusive, esse momento da quarentena é um momento que todos estão passando, né? Desse isolamento, desse distanciamento. Para todos, alguma coisa mudou. Para alguns é a questão financeira, para outros é a questão dos vínculos sociais. E tudo isso a gente vai estabelecendo e precisando se reorganizar nesse momento, né? A questão da nossa, com a nossa alimentação, ela acontece da mesma forma. Como eu disse anteriormente, quando a gente falava sobre o comer emocional, que muitas vezes nós buscamos refúgio na comida, como se a comida fosse uma bengala para a gente, um amparo, para a gente suprir tudo isso que a gente está passando, para suprir histórias que a gente já teve, às vezes um abuso. Não digo só de um abuso sexual, quando a gente fala de abuso, não é só sexual, gente. Um abuso tipo, no trabalho, de a gente ser abusado no trabalho, de tipo, exigirem muito da gente em casa, um abuso de qual as pessoas nos ordenam a fazer coisas, até em relacionamentos são abusivos, né? Relações de amizades que exigem muito da gente. A gente também precisa tomar esse cuidado, levar tudo isso em conta, né? Porque muitas vezes a gente tem muita coisa do nosso passado que a gente ainda não deu conta e a gente está buscando isso agora, refletindo sobre isso e às vezes é por aí que a gente está se perdendo na questão do comer, de quanto às vezes é nosso relacionamento não, com alguém, com um familiar, ou com nosso esposo, namorado, alguma coisa, um filho, às vezes não está tão bom e a gente não está dando conta disso, então a gente tem comido para suprir isso, do quanto a questão financeira. Bom, gente, então a gente está aqui para ajudar vocês, né? O objetivo do grupo é justamente esse, a gente fazer um autoconhecimento, né? Vocês poderem se autoconhecerem, a gente está aqui para ajudar, para fazer essa mediação. Por isso a gente propõe as atividades, tá? Gostaria que vocês fizessem, participassem, tá? Pudessem investirem nisso. Porque um investimento vocês já fizeram, que é o financeiro, e agora falta o investimento da gente dar o nosso melhor durante esses 28 dias e poder a gente tentar colocar em prática o que é proposto. Se a gente fracassou num dia, não tem problema. A gente está num processo, a gente tem o direito de errar. Só que o mais importante de tudo isso é que se a gente errar, a gente
tentar de novo, tá? Não é porque hoje eu não consegui dar conta daquilo que eu tinha que comer, então eu vou comer tudo que vem pela frente para mim, já que eu errei, vou errar então tudo, né? Já que não tá certo, então se dane, vou começar tudo de novo outro dia. Não, se a gente errou numa refeição, num dia, calma, vamos na próxima refeição tentar manter a calma, tentar comer certinho, buscar comer com muita atenção aquilo que a gente está comendo, assumir uma refeição, tá? Porque o que acontece, a gente come pouquinho no almoço, mas eu como um pouquinho no almoço, como um pouquinho no café, na janta, nas principais refeições. Mas a gente passa beliscando. Se a gente pegar um prato, né, e colocar tudo aquilo que a gente belisca durante o dia, a gente vai ver que às vezes a gente tem uma quantidade enorme no nosso prato e a gente nem se deu conta. Se a gente fizer isso, colocar isso em prática, se a gente fizer essa atividade de tudo aquilo que eu belisquei, eu colocar a mesma quantidade que eu comi beliscando em outro prato, a gente vai se dar conta de quanto a gente belisca. E o beliscar, ele é uma demonstração de inquietude, de ansiedade, de angústia, que a gente precisa, parece que está mastigando o tempo todo, né? Como se a gente estivesse buscando ali algo para fazer, né? A gente falava também dos prazeres diários, que a gente pode encontrar prazer em tantas outras coisas, não só na comida, tá? A gente pode fazer uma caminhadinha, a gente pode brincar com o filho, com os animais de estimação, cuidar de uma plantinha, né? Dançar, né? As nossas relações, sei lá, montar um quebra-cabeça, a gente está bem com, com a nossa família, com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Então, quanto tudo isso é importante também, tá, gente? A gente poder valorizar tudo isso e levar em conta. E a gente está aqui para propor para vocês esse autoconhecimento, para a gente saber o que está acontecendo com a gente, quais que são os momentos que eu mais como, não estou conseguindo ter controle. Tudo bem, não tem problema, compartilhe conosco, a gente está aqui para conversar com vocês, para poder orientar vocês, tá? E o que a gente quer é poder chegar mais próximo daquilo que é o ideal nesse período em que a gente está acompanhando vocês. Não que a gente vai chegar na perfeição, tá? Não é necessário. A gente gostaria, tá? Mas a gente sabe que é um processo de construção e de persistência, tá? Persistência de vocês acima de tudo, tá? E a gente está aqui para auxiliar vocês, para incentivar vocês. E espero que vocês consigam, tá? Tendo dificuldade, nós estamos aqui e vocês podem contar conosco. Eu já falei isso inúmeras vezes e repito e vou repetir muito ainda, porque, gente, a gente está recebendo poucas devolutivas. Eu gostaria que vocês estão tendo essa oportunidade de poder conversar com a gente, dizer o que está acontecendo e como vocês estão se sentindo, né? E a gente está aqui para isso, tá? Durante esses dias, porque não é fácil essa relação com a comida. E a gente está aqui para auxiliar vocês durante esse tempo, tá? Para vocês iniciarem esse processo, organizarem esse processo de ter uma boa relação com a alimentação, de ter uma boa relação com a comida. E a gente sabe que não é um processo fácil, por isso a gente, né, propôs esse grupo e está se propondo a ouvir vocês, para ajudar vocês. Se vocês tiverem angústias, podem me chamar, podem conversar, podem chamar a Mônica, a gente está aqui para isso, tá? E lembrando que se pro outro tá parecendo fácil, às vezes, a gente não sabe tudo que ele tá passando, tá? Como que tá sendo, pode parecer, mas que às vezes é tão difícil quanto pra gente. A gente não tem como dimensionar e nem como mensurar o que o outro tá sentindo, como que tá sendo pro outro, tá? Então, o outro não é parâmetro pra gente. O parâmetro pra gente, a gente só pode se comparar com aquilo que a gente foi ontem, não com o que o outro está sendo hoje, tá? Parâmetro pra gente é quem a gente foi ontem. Lembrem-se disso, tá? Então a gente vai poder dizer se a gente está sendo melhor ou se a gente está sendo não tão bom quanto a gente esperava, tá? Lembrem-se, eu vou reforçar mais uma vez, parâmetro de comparação pra gente é quem a gente foi ontem, tá? Então vocês vão poder dizer hoje se vocês estão conseguindo ter uma relação melhor com a comida hoje do que vocês tiveram ontem, do que vocês tiveram na semana passada, não com pessoas que estão há bastante tempo tentando, tá? Então eu queria que vocês lembrassem disso e soubessem que estamos aqui, podem contar conosco e não hesitem em nos chamar, tá? Estão aflitos, estão angustiados, falem com a gente está aqui para ajudar vocês, tá? É um processo de construção, tá? De desenvolvimento dessa relação com a comida, com a alimentação, uma relação de prazer, tá? Não uma relação em que a gente sinta culpa depois, que a gente fica angustiado e a gente está aqui para aprender esse processo. Nós estamos aqui para passar isso para vocês e para vocês aprenderem. Então, contem conosco.